todas e a todos para sejam bem-vindos para esta conversa sobre o trabalho do Rui Macedo, trabalho da série What the Jack, desta exposição muito particular que temos aqui no ICER, uma das salas de arte do nosso Museu Neorrealismo. Antes de apresentar os nossos convidados para esta conversa, fazer um enquadramento que estamos, uma vez mais, no programa do Dia Internacional dos Museus. Depois de uma visita guiada à exposição do Amandio Silva, temos esta conversa sobre a exposição do Rui Macedo e lembrar ainda que às 21h30 temos uma interpretação, uma dramaturgia para quadros, um teatro que vai ficcionar algumas obras da nossa coleção que estão na exposição de longa duração, a Coragem da Luta de Água e Coisa aqui no deserto, e para o qual estão também convidados. Nesta nossa conversa temos, para além do Rui Macedo, o artista, que também nos vai falar deste projeto e da relação que estabeleceu com este espaço e as características que ele foi impondo no projeto que quis apresentar aqui ao Museu do Neorrealismo. Dizer que esta exposição está enquadrada no ciclo de arte contemporânea e movimento de resistência e que convidámos o Rui Macedo e o Museu também, mas por iniciativa também do Rui Macedo, convidámos o João Sousa Cardoso, a quem agradeço a presença, que é crítico de arte, curador, alguém que tem feito um trabalho de grande qualidade na auscultação da prática artística contemporânea, é colaborador em muitas publicações especializadas e também escreve para o público, para o P2 sobretudo, não é? E que é alguém que também tem acompanhado o trabalho do Rui Macedo e que nós convidámos para precisamente pensar connosco, pensarmos a três, mas certamente trará um olhar diferente daqueles que estiveram envolvidos com a produção. Em primeiro lugar, o Rui Macedo, que é o artista, mas também quem esteve com a curadoria. Nós temos aqui uma relação de construção deste projeto, enquanto que o João vem dar a perspectiva de quem recebeu esta proposta, como todas as outras pessoas que receberam e que têm uma opinião e têm perguntas a fazer e vocês também devem ter. Antes de passar ao João, eu queria ainda assim começar pelo Rui. Primeiro agradecer a disponibilidade para abraçar este projeto com toda a seriedade, com todo o compromisso que nos estou desde o primeiro momento, e dizer aquilo que também tenho dito em algumas ocasiões com vários visitantes, e que é o primeiro artista que assume, enfim, também tem a ver com as características do seu próprio trabalho, naturalmente, mas que assume o desafio que foi lançado pelo arquiteto Alcino Sottino. Ou seja, Alcino Sottino não lançou este desafio aos artistas contemporâneos, no sentido direto, mas lançou a quem programa o Museu do Neorrealismo, porque ao abrir esta parede de vidro, digamos assim, este envidraçado horizontal que nos devolve a rua, é o próprio arquiteto que impõe, de algum modo, um diálogo muito concreto entre o que se passa dentro do museu, neste espaço muito concreto, que é uma galeria, é uma sala muito estreita, muito comprida e ao mesmo tempo é estreita em termos laterais, e que nos devolve uma rua muito particular de Vila Franca, que é aqui adjacente novamente ao museu, mas que tem essa pluralidade de soluções de arquitetura, uma urbanidade que em alguns pequenos prédios tem uma dimensão burguesa, mas noutras funções uma dimensão mais pobre, e que até remete para uma ideia de neorrealismo. Eu penso que o Alcino Sottino, quando viu e visitou esta rua, percebeu que queria dialogar com ela. Mas o Rui Macedo foi o primeiro artista que assumiu esse desafio e que procurou então responder a esse desafio no seu projeto. E é o Rui Macedo que passa a palavra para nos falar, para já, de como foi esse processo, como é que chegámos até aqui. Obrigado, David. Obrigado também pelo convite, foi mesmo um desafio. Obrigado, João, por teres aceito este nosso convite. Este espaço de exposição, a primeira vez que eu aqui vim para ver outras exposições usadas por outros artistas com outros projetos, alguns deles até sem ser de caráter site-específico.
Mas uma coisa é visitarmos o espaço de exposição utilizado enquanto exposição a acontecer, outra coisa é visitá-lo vazio, com uma arquitetura nua, crua, e era por demais evidente, não é? Que esta parede envidraçada, como estavas a dizer, de maneira nenhuma nós não podemos ficar indiferentes a ela. Ela é parte integrante do espaço de exposição e necessariamente torna-se, do meu ponto de vista, parte integrante do próprio trabalho que se vem às por aqui. Ele é imediatamente contaminado por causa desta relação, que não é uma relação comum que os museus têm com o exterior. É comum nós encontrarmos, sim, nos museus como espaços fechados, herméticos e que não dialogam com o exterior. E esta sala tem exatamente o contrário disso. E este diálogo com o espaço que rodeia não só põe o exterior dentro do museu, como leva o museu para fora do seu espaço arquitetónico. E todo o trabalho artístico que eu produzi partiu desta força que o exterior convoca para o que quer que seja exposto aqui dentro. E foi assim que começou. Depois, enfim, todo o trabalho da ideia e o desenvolvimento da ideia e a própria concretização seguiu o seu caminho. Mas, sem dúvida nenhuma, que as características morfológicas do espaço de exposição foi absolutamente determinante para a concretização deste projeto artístico. Há aqui uma evidente presença de técnicas ancestrais da prática artística, pictórica em concreto, que são aplicadas a este exercício de pintura instalativa, no fundo. E ainda há pouco alguém estava a bater, porque nós observamos até em quem nos ajudou a fazer a montagem destes painéis e locais, não há quase ninguém que venha ver esta exposição que não faça esse exercício de verificar se isto é mesmo ou se é tal ilusão armadilha do olho, não é? E o Rui trabalha com esta persistência de encontrar nas técnicas mais antigas de representação pictórica e na ideia de que essa prática é uma prática que hoje parece que é dispensável, há muitos artistas que dispensam uma prática oficinal, uma prática de certos exercícios de representação, como se a representação fosse dispensável, se ela já não fizesse parte das referências para a criatividade contemporânea. E o Rui Macedo tem um trabalho particularmente importante desse ponto de vista, que é consegue não abandonar essas estratégias de comunicação que, no fundo, mantêm ativo um princípio que é um princípio dos sinais da Idade Média, sobretudo no início do Renascimento, onde torna-se mais objetivável e é perseguida por um conjunto de artistas relacionados com a ideia do Renascimento e, no entanto, ele consegue fazer esse malabarismo, entre aspas, técnico, confirmando, no entanto, que o seu trabalho é um trabalho de dimensão contemporânea, porque, uma vez mais, a pintura dele dialoga com as referências da experiência contemporânea do exercício da recepção artística, ou seja, estas peças que aqui estão não têm autonomia verdadeiramente para além da sua presença neste espaço. E isso confirma precisamente a dimensão contemporânea desta prática. Eu chamei-lhe pintura instalativa, no texto e na conversa que desenvolvi com o Rui e que está plasmado neste caderno, precisamente porque o Rui Macedo é um artista que consegue ligar aspectos da tradição da prática artística pictórica com a sua contemporaneização, ou seja, a sua projeção contemporânea, porque é uma pintura do espaço, não é uma pintura que se permita levar de um lado para o outro e ganhar e ter essa dimensão de autonomia enquanto objeto, porque estes objetos que aqui estão, eles são objetos e enganam-nos do ponto de vista da ilusão da sua representação, mas estes são objetos que perdem o seu valor, perdem a sua unidade e perdem a sua consistência quando saírem daqui. Portanto, tem essa dimensão de instalação.
mais uma vez confirma um dos paradigmas do pós-guerra na arte contemporânea, que é o aqui e agora, é uma experiência que depende da nossa presença, do nosso corpo, da nossa percepção, da nossa existência. Somos nós que, no fundo, terminamos esta proposta artística com a nossa experiência concreta no lugar. Portanto, há aqui esse duplo sentido da tradição da história da arte, no certo sentido, e da nossa experiência contemporânea. Coisa que, por exemplo, o exercício de tocar, bater e passar os dedos para perceber se isto são azulejos ou se é uma simulação pictórica, é algo que só a arte contemporânea de algum modo permite, mesmo no contexto do museu. Porque, por exemplo, nós perante uma pintura que está emoldurada, que está no museu, já não vamos lá com os dedos. Aqui vamos porque sentimos que isto é contemporâneo e que, de algum modo, há uma permissão para jogarmos com outros sentidos que não apenas a visão. E isso até é curioso acontecer com naturalidade, porque aquilo que acabou de fazer, muita gente faz e não tem problema nenhum. E não há aqui nenhum desgaste da pintura, porque esta pintura também não pretende ficar no museu com essa dimensão de centenas de anos. É uma pintura que depende do próprio tempo da exposição. E é natural que as pessoas procurem perceber se, por exemplo, essa parte, isso é tijolo ou não, isso é simulação. E é muito interessante verificar que também vemos com os dedos e também vemos com o som, percebemos se a matéria, no fundo, é matéria pictórica ou se é um objeto concreto que essa pintura evoca, que essa pintura remete. Portanto, há aqui uma dimensão instalativa muito, muito interessante que confirma o trabalho do Rui Macedo como um dos trabalhos mais fortes nos últimos anos dessa relação entre a pintura, a sua tradição, as suas práticas, as suas técnicas e, ao mesmo tempo, a sua afirmação num contexto contemporâneo. E quero agradecer também o Rui Macedo o seu empenho, o seu compromisso com este projeto e dizer que é um trabalho que tem tido uma receptividade muito interessante por parte de quem nos visita e é uma experiência absolutamente extraordinária no contexto também deste movimento de resistência. Porque aqui a resistência é no duplo sentido. Pode ser, como no caso do Fernando José Pereira, uma resistência que é evocada também no tema da proposta artística, mas também é uma resistência, por um lado, por exemplo, da proposta do Macedo, porque todo o objeto artístico e todo o gesto artístico é sempre um gesto de resistência à convencionalidade e à temporalidade contemporânea, que é muito forte, apela de modo muito forte ao tempo rápido e à falta de dedicação à contemplação, ao exercício de estarmos perante as coisas sem a pressa do cotidiano. Portanto, essa é a resistência da arte, é uma resistência que é de caráter conceptual, mas também uma resistência de caráter prático e concreto, porque a experiência artística exige do setor uma disponibilidade que é ela própria uma resistência, um exercício de resistência. João, passa a palavra. Obrigado, acabámos de perder uma espectadora que não se veio sentar connosco. Bem, obrigado pelo vosso convite, Museu do Neorrealismo, David Santos, seu diretor, e ao artista Rui Macedo, que é um amigo. Vou partilhar algumas ideias que esta exposição me colocou no dia de inauguração e hoje, ao voltar a encontrá-la. Parabéns pela inscrição da pintura do Rui Macedo neste espaço, que é um espaço desafiante pela luz natural, pela arte para o exterior. E o Rui tem a radicalidade e a coragem de manter a janela aberta e deixar que a luz natural interfira e dialogue com a sua pintura à escala do espaço, da arquitetura, não é? Eu acho que isso é muito importante. É importante, se calhar, começar por dizer que estamos diante de um artista que é um virtuoso da pintura, não é? É inegavelmente um artista que domina plenamente as técnicas da pintura e, ao mesmo tempo, um artista de carreira internacional, com um percurso em Espanha consolidado. E a primeira vez que eu tive contacto com a obra do Rui foi precisamente em Espanha, em Valência, no Líbano, em 2012. Portanto, não te conhecia na altura e foi um primeiro contacto com o teu trabalho. E agora é bom voltar ao encontro com a tua pintura e ver em que lugar estás. Eu acho que é o que me ocorre ao ver esta instalação. No fundo é uma instalação, uma pintura expandida, não é uma pintura à escala do
pegar. Para já, a dimensão da parede, não é? A parede está ligada à história da pintura das cavernas, não é? A superfície. A pintura nasce no contacto do pigmento e do corpo do artista com uma superfície. E isso aqui, de alguma forma, está presente. Temos parede que fala de parede, pintura que fala de paredes, revestidas, cruas e nuas. Isso é já de alguém que está a pensar os fundamentos numa grande escala de tempo cultural sobre de onde vem a pintura, as origens da pintura. Esta é a primeira questão. Eu acho que é muito interessante percebermos que estamos aqui diante de paredes que falam de paredes e que falam da origem da pintura, de alguma forma, mesmo que isso não seja literal. Depois há a questão da moldura. A questão da moldura acompanha o que é precisamente a convenção da pintura na tradição ocidental, a fronteira entre o espaço pictórico, o espaço de representação e o espaço real, o espaço do espectador. E tu tens andado muitas vezes à volta da moldura, a moldura quebrada, a moldura descontínua, a moldura aberta, a moldura incompleta, e aqui não há molduras, ou então é a arquitetura que é a moldura e que separa o espaço exterior do espaço pictórico. Então, nesse caso, estaríamos dentro do espaço pictórico. Enfim, é interessante não haver aqui moldura e, ao mesmo tempo, estás a falar de fronteiras. É muito interessante. Tenho vários tópicos e não estou a visitar por ordem de importância, mas é muito interessante para mim, como alguém que vem do norte de Portugal, reencontrar aqui uma espécie de lisura, de qualidade planítica que eu conheço do Álvaro Lapa, como alentejano, como artista de origem alentejana. Há qualquer coisa da ordem da superfície, da ordem de uma luz plana, de um plano lumínico que vem da grande extensão territorial alentejana. Não sei se isto é consciente, não sei se reivindicas essa origem cultural, mas eu acho que este trabalho dificilmente seria feito por alguém que cresceu no Vale do Douro, ou que cresceu na Beira Alta, ou que se desenvolveu entre as mãos. Há aqui qualquer coisa da ordem de uma sensibilidade que vem de uma experiência da paisagem, que é do Sul. As marcas de usura, tudo tem a ver com gasto do material. Fita cola, descolagem, marcas de perfuração na superfície da pedra. Tudo isso eu acho que é muito interessante para pensar a nossa relação com a dimensão da representação, não é? Há a ilusão de ótica, há a trompe-l'œil, há uma brincadeira entre o que é percepção e o que é realidade material, mas ao mesmo tempo estás sempre a falar também de usura, ruína, marcas do tempo de vida dos materiais, uso dos materiais e, por isso, experiência dos materiais, utilização num tempo de vida. E sem termos a figura humana, temos naturalmente marcas do uso, da passagem, da utilização dos humanos. Para além de serem, obviamente, tudo materiais urbanos e industriais e de habitação dos próprios do espaço doméstico. Há qualquer coisa na pintura do Rui Macedo que me recorda um grande artista português, que o Rui deve apreciar, chamado Noronha da Costa, que é um artista, um pintor, não é? Que durante décadas vai sempre trabalhar também a questão da superfície da pintura, da ilusão de ótica, de como é que percepcionamos no tempo do cinema, no tempo da fotografia, no tempo da imagem digital, a realidade pictórica. Acho que há qualquer coisa da mesma família. Como se o Rui Macedo fosse uma espécie de filho ou de neto do Noronha da Costa. E estas famílias são fundamentais para nós localizarmos os artistas. A que família o Rui Macedo pertence? Eu acho que é a família do Noronha da Costa e também uma família alentejana qualquer que vem desta relação com a superfície e com a luz.
Em relação à luz, é muito interessante nesta instalação, por exemplo, e isso é uma sutileza que o artista nos oferece constantemente, os matizes, a variação, a variabilidade entre brilho, menos brilho, brilho mais intenso, brilho mais dominado e o mate, ou que é a ausência de brilho. É uma dimensão quase aveludada, não é? Os tijolos têm uma dimensão quase aveludada. Isso estabelece relações sensíveis, sensoriais, totalmente diferentes. E é isso que faz desta instalação uma instalação tão sensual, isto é, apela aos sentidos, apela à nossa relação física, que não passa só pela escala, uma pintura que vai do chão ao teto, passa também por este tipo de qualidades que um grande pintor nos está a oferecer. Não é? Toda a história da pintura está repleta deste tipo de desafios. Não é? Um quadro no Caravaggio tem têxtil, tem pele, tem flores, tem materiais ácidos ou elementos que remetem para a acidez ou para a repelência e materiais que atraem. Aqui temos isso tudo, portanto há aqui também uma história da pintura absolutamente presente. A questão da visibilidade, não por acaso a última exposição, não a última, a penúltima exposição ou a última antes desta, do Rui Macedo, em Évora, chamava-se precisamente Aparato, não é? O título da exposição. Há sempre no trabalho do Rui Macedo uma meditação sobre a aparência das coisas e a latência, ou o que se revela quando o verniz quebra. O verniz estala, não é? Como nós dizemos em linguagem popular. Há sempre qualquer coisa da ordem do aparato, da superfície, e depois há, ali, por exemplo, é claro, não é? Há qualquer coisa que estala no azulejo e que deixa ver o que subjaz à superfície de primeiro grau, de primeira ordem. E por isso é um artista que nos está a falar precisamente da face e do avesso da nossa experiência das coisas. Penso que também seria diferente termos aqui um percurso, por exemplo, que passasse só por 2 ou 3 tipos de revestimento. E nós temos aqui uma espécie de ensaio barroco, e tu não enxergas o qualificativo de barroco, não é? No sentido em que é o oposto do clássico, é o oposto dos valores estáveis, dos valores da simetria, da harmonia, e aqui temos qualquer coisa que é precisamente da ordem barroca, descontínua, heteróclita, feita de temporalidades antagónicas, não é? Que vão do elemento construtivo, do tijolo cru, até ao revestimento acabado, nobre, do mármore, e estamos sempre a saltar entre materiais que nos vão sempre a temporalidades para condições, até económicas, não é? Muito contrastantes. E isso é interessante, porque o nosso olhar vai sempre sendo desafiado e perdendo o pé, no fundo, não é? Não há aqui uma coerência que o artista procurou, pelo contrário, procurou precisamente desestabilizar a nossa relação com esse percurso de pintura. E para terminar, talvez, e continuarmos a nossa conversa a 13 e com o público, a questão das lâminas de pedra, não é? Ou que simulam mármore encostadas à parede, não é? Depositadas no chão e encostadas à parede, que vemos naquela antecâmara anterior a esta sala, mas temos ali também ao fundo desta sala como elementos que no fundo nos falam também de construção, de qualquer coisa de inacabado. Não sabemos se são elementos que ainda não foram instalados ou se já estiveram instalados e estão depostos, como a deposição da cruz na tradição cristã, estão pousados, não sabemos se desceram ou se ainda não foram fixados a uma determinada altura, mais nobre. E essa dimensão é interessante, não é? Há qualquer coisa que remete para o processo, mais do que para um objeto acabado. Isso é muito contemporâneo, como o David Santos disse, é muito contemporâneo, no sentido em que percebemos que estamos diante de um artista que está num único texto, cada exposição, uma espécie de prestação que faz o ponto da situação de um processo único, que é o imaginário do artista em ato. E para terminar, acho que é muito interessante termos esta rua, Almeida Arrete, não é? Que é uma rua transversal a uma artéria principal, ou duas artérias mais nobres, e é quase uma rua pedonal, não é? Com muito pouco trânsito,
Aliás, estarmos aqui a conversar e vermos as pessoas a passarem, eu acho que é muito bonito. Temos esta delicadeza do arquiteto Alcino Soutinho, que é um certo desnível, não é? Aqui estamos um pouco rebaixados em relação ao nível da rua, mas penso que ali ao fundo temos uma porta de entrada que nos diz que estamos já ao nível da rua, e é como se a tua exposição também tivesse qualquer coisa de arqueológico, ao mesmo tempo que está ao nível da rua. Tem estas duas respirações, não é? Tem qualquer coisa de uma realidade qualquer, não é? Que faz parte da estratificação da cidade, como se fosse uma outra camada de tempo, uma outra dimensão temporal da cidade, e ao mesmo tempo está ao nível da rua, ao nível do cotidiano, da vida comum. Parabéns. Também acho. Nós parabéns ao Rui. Também agradecer esta interpretação do João Sousa Cardoso e antes de passarmos também a um diálogo, a conversa é entre nós, mas também convosco, Dar aqui conta de 2 ou 3 reações, que eu sou muito da recepção. Obviamente as pessoas não vão ligar, mas no caso do trabalho do Rui Macedo, a receptividade indica-nos, ou nos dá-nos umas pistas interessantes. Por exemplo, tanto em visita guiada que já fizeste exposição, e com o Serviço Educativo também, na preparação, porque o Serviço Educativo depois faz visitas, normalmente a mais que uma exposição, quando vem um grupo que marca, muitas vezes marca só a exposição X e depois marcam ao museu. Portanto, quando vão ao museu também vem à arte contemporânea e fizemos essa visita. Mas entre reações extraí daí outras pessoas que já me fizeram comentários, há uma coisa há um índice que é muito interessante, que está na origem do trabalho do Rui aqui com este Quadribe. Bom, primeiro, uma das questões que as pessoas perguntam porquê o tipo. E Quadribe é uma referência latim relativamente a um tema que é lançado por uma discussão. Portanto, remete para essa ideia de que há também aqui uma postura intelectual de pôr em marcha uma reflexão com os outros. E aqui a reflexão também é determinada, não só pelos aspectos concretos do trabalho artístico, que todas as pessoas identificam facilmente que há aqui um trabalho artístico, ao contrário das expressões da arte contemporânea que as pessoas desdenham muitas vezes porque não têm a presença imediata, mas não identificam de um modo concreto e mais imediato uma dimensão de trabalho artístico. Como o João também disse há pouco, muito bem, que o Rui é um dos artistas mais, sobretudo no contexto contemporâneo, isso ainda se torna mais evidente e mais reconhecido por todos, entre o público mais familiarizado com a prática artística contemporânea ou o público menos familiarizado, todos acabam por perceber que estão perante pintura, estão perante um trabalho elaboradíssimo e que demora muito tempo, e o Rui poderá falar melhor com outra propriedade porque é ele que o faz. Nós estamos aqui a observar e a comentar, mas é curioso que, por um lado, o público com quem eu já dialoguei no contexto desta exposição, a primeira coisa é ficarem espantados pelo trabalho que afinal está aqui. Porque muitas vezes a expectativa da arte contemporânea está a subliminar a ideia de que isto é tal arte que tem pouco trabalho, que é mais fácil, ou que os artistas não se dão ao trabalho de... Portanto, as pessoas ficam muito... Há uma gratificação, há um sentimento de que, finalmente, alguém que... não sei o quê, como se fosse uma coisa determinada, mas a verdade é que ainda há esse tipo de observação. Por outro, houve coisas que aconteceram na identificação do espaço, que foram progressivas, em que houve um conjunto de pessoas que, só pensaram, porque eu não falei nisso, passaram um bocado, começam a olhar para fora e tal, porque sentem que há, aos poucos, na familiarização com o espaço e com a proposta artística em concreto, as pessoas, mesmo que não tenham nenhuma referência a este assunto que vamos agora falar um pouco, e já falámos, em certa medida, vão percebendo, vão tomando a percepção de que o artista está a dialogar com o espaço exterior. Porque as referências que aqui estão, seja dos grafites, seja dos azulejos, das marcas, da temporalidade no espaço arquitetónico, esta simulação que o Rui promove, o visitante aos poucos vai apreendendo que alguma relação terá com o exterior.
também não é uma coisa, não é um espelho. Não há aqui uma relação especular entre aquilo que ele faz, ele não está a reproduzir, não é uma questão de espelho. Para isso, há algumas referências do próprio vídeo que já fazem esse exercício. Aliás, por exemplo, a exposição não é fácil de ver ou de apreender, não é isso que se propõe, mas mesmo que se quisesse, de fora, na rua, não se consegue ver grande coisa. A luz e a relação com o vidro não permite, sempre que o espelho aí impõe-se muito mais forte do que a percepção do que está no interior. Mas é curioso que, aos poucos, as pessoas que fazem a experiência de visitar a exposição com algum tempo acabam por ver a tal ligação, sentir a tal ligação e sentem, não é só ver, é sentir. Sentem com o corpo, sentem com as comparações que o seu movimento, porque aqui o olhar é um olhar de movimento, é um olhar de ping-pong, é um olhar que é devolvido. Ou seja, não é o olhar da minha concentração apenas contemplativa relativamente àquilo que aparece na parede. Não. Eu aqui faço sempre este exercício. A pessoa tem tendência para já relacionar-se com distanciamentos. Na pintura pequena também poderia haver essa relação de distanciamento ou de aproximação. Mas aqui impõe-se mais isso. E depois, quer queiramos ou não, o facto de haver, como o João disse, a questão parietal, a questão da parede, não só remete para essa tradição da história da arte, como a parede que aqui está remete-nos para as paredes que estão ali. As marcas, as codificações que estão ali, não estão aqui, digamos, de forma imediata, mas nós percebemos que as coisas estão relacionadas e que a proposta artística do Rui Macedo se relaciona com o espaço exterior, que há aqui uma comunicação, uma ligação muito forte. E essa experiência eu identifiquei, sem estar eu, enquanto curador que estava a fazer uma visita guiada, deixei isso muito mais para a parte final, as pessoas identificam. E isso é muito interessante. Significa que, não sendo uma coisa absolutamente literal, direta, mas também é um exercício interessante, que é perceber que a pessoa, mesmo sem recorrer à muleta da visita guiada ou de ir ler nos textos, a própria experiência já permite esse reconhecimento. Isso é muito interessante e significa que o propósito artístico, o objetivo, consegue cumprir a sua base central. Depois também houve comentários parecidos com a questão de, são os tais comentários de posso ver? Pode. Que é uma conquista interessantíssima no contexto da arte contemporânea, que é mexer, ouvir e perceber que afinal isto não é imaculado, que nós podemos fazer aquilo que normalmente os museus não nos permitem fazer, que é mexer, que é tocar. Por outro, há também alguns comentários que são quase irónicos e quase jocosos ao mesmo tempo, como, mas há aqui, houve duas ou três pessoas que fizeram um comentário muito semelhante, não com as mesmas palavras, mas com o mesmo sentido. Isto vai lembrar aqueles catálogos, por exemplo, do Juan Merlin, daquelas materiais de construção. E eu disse, olha, essa parte aí, acho que só o Rui Macedo é que pode esclarecer um pouco mais se há qualquer coisa por aí ou não. De qualquer modo, seja por esse tipo de comentário, entre o crítico, jocoso, provocatório, e a percepção de que a experiência se está a concretizar no meu corpo e que o meu olhar não é um olhar contemplativo fixado naquilo que está ali, mas na relação, o meu olhar tem que olhar para ali, tem que olhar para outros sítios. E o meu corpo é fundamental neste processo de reconhecimento da proposta artística. É curioso que não há muita gente, como é que é dizer, que tenha uma relação a experiência nunca é irrelevante, que é uma experiência que resulta numa série de situações e em concreto, ou seja, que não se torna nem irrelevante, nem a experiência é algo dispensável. Rara é a pessoa, pelo menos daquelas que é um governo, estou aqui, as pessoas que vêm aqui, provavelmente não cumprem esta situação que eu estou aqui a evocar. Daquelas que vieram para visitas guiadas, percebeu-se que dialogaram com uma proposta e concretizaram uma série de aspectos que ela não foi irrelevante para a pessoa. Pelo contrário, que a pôs a pensar, enquanto libera o filme, a refletir e a jogar o jogo que tu estás a propor ao receptor. Isso é interessante, isso é, no fundo, a confirmação de que a proposta tem vindo a resultar. E passava a bola a ti,
Rui, por causa também desta questão, por exemplo, do Juan Erlan, fazendo aqui grande publicidade, mas pode ser outra coisa qualquer. Eu penso que está diretamente ligado à questão técnica que está aqui envolvida. Né? Sempre que existe o trompe-l'œil por si, inscreve em si a mecânica da surpresa. E essa surpresa é a surpresa de, à medida que nós nos vamos relacionando com a pintura, ela nos surpreende por não ser aquilo que à partida nós imaginávamos que ela seria. E isso tanto é mais evidente, e eu penso que isso foi uma das minhas grandes preocupações nesta exposição, é que o posicionamento das pinturas também acentua a dimensão técnica em que elas são trabalhadas. E, portanto, nós o que temos aqui, que contribui para esse princípio de confusão inicial entre a representação do objeto ou a presença do objeto que está representado, passa pela escala da representação, isto por causa daquilo que o João também há pouco falou, da questão técnica dos brilhos, dos mates, dos fluidos. Portanto, se nós estivermos aqui a elencar algumas características que ajudam à ideia de uma confusão entre representação em substituição ou não do objeto real, temos a escala da representação, o acerto cromático, o facto de estarmos perante apenas luz natural no espaço de exposição, e a luz, nós todos sabemos, não é? Ainda para mais vocês que trabalham no museu, que a luz aponta para aquilo para onde se deve olhar. Aqui não temos isso. Não temos a luz a apontar, isto é óbvio. Mesmo a luz, é óbvio. mesmo a luz artificial que aqui está, não está a apontar para o lado do É uma luz é uma luz de presença, não é uma luz que direciona o olhar. E, portanto, a escala da representação, o acerto cromático, nós não temos uma luz artificial que nos indica o que é obra e o que é que não é obra. E a posição relativa no espaço de exposição, tudo isto contribui para que o jogo entre ilusão e realidade comece a ser muito evidente. Se juntarmos a isso com o passar do tempo, começamos a ver pior, não é? Ajuda mais ainda esta confusão que o trompe-l'œil até promove do ponto de vista da pintura. Depois, o facto de nós estarmos perante aquela ideia de pintura que é um olhar sobre a realidade. Não é uma pintura janela. É uma pintura que trata banalidades. O objeto que é representado são banalidades. E essas banalidades ainda acentuam também este caráter de confusão entre realidade e objeto. Porque deixa de ser a pintura como uma espécie de uma exaltação de assuntos maiores. De repente, uma pintura que é um corolário de representações da banalidade, né? De revestimentos que temos ao nosso lado, de revestimentos que estão, como dizia o João também, e tu também referiste isso, que têm manifestações de um uso prévio, como que se fossem restos de qualquer coisa. Mesmo quando temos as pedras mármores que nós associamos, não é? Uma pedra nobre, ela está partida, tem um canto que está estragado. Nada aqui trabalha uma ideia de beleza intacta ou de uma certa valorização estética segundo princípios de revestimentos burgueses. Não é? É tudo ao contrário disso. E dessa maneira relaciona-se também de forma metafórica com o exterior. Com aquilo e até com a temática do próprio museu. Quer dizer, esta pobreza, entre aspas, também, quer queiramos que não, embora não tenha estado na origem das intenções dele, que há uma referência indireta à lógica temática do próprio museu. Assim como o próprio desenho do Alcíncio Dino já faz essa referência quando abre toda esta parede de vidro para um exterior que não é de grande nobreza arquitetónica, pelo contrário. Portanto, esse diálogo é interessante. Deixa-me só acrescentar que esta ideia de que nós estamos perante o trompe-l'œil, estamos perante aquilo que é a representação de maior ilusão aos nossos olhos, mas, como tu disseste, não há a janela para uma narrativa, não há
pintura janela. E isso é, ao mesmo tempo, é esmagador, porque é sempre incómodo e é uma das questões que leva a alguma dificuldade de um público mais vasto para a arte contemporânea, é esse paradigma ter sido já abandonado há algum tempo, e mesmo quando ele regressa de formas muito diferenciadas e contemporâneas, e, por outro, no teu caso, torna-se mais intrigante, porque ele é um dos artistas que mais cumpre, digamos assim, numa parte apenas, o tal exercício da representação mimética absoluta. E, portanto, ficamos esmagados, é quase aquela ideia de se ele é tão bom a fazer isto, porque é que depois faz isto? Fica assim, esse jogo de caramba, agora que encontramos aqui um tipo excepcional nisto, olha bem o que é que ele nos apresenta. Sim, isso faz-me lembrar uma conversa muito engraçada que eu tive com o Jorge Pinheiro, que conheces bem, artista, e ele disse uma coisa muito parecida com o que tiveste a dizer. Nós, de facto, temos uma relação de amizade, temos essa vontade de dizer, olha este tipo, e se tu conheces, sabes perfeitamente que é uma daquelas frases, olha para este tipo. Quer dizer, agora pôs-se a pintar tijolos. Portanto, ou pinta tijolos ou pinta embalagens. Mas porquê que não pintas outras coisas? Não é? Porque tu consegues fazer. Não é à falta de capacidade para fazer. E isso é discussões muito engraçadas à volta do sentido da pintura, não é? Os limites da pintura e as possibilidades que a pintura tem. E de alguma maneira, aquilo que mais me interessa na representação mimética não é a representação mimética por si, não é a técnica esvaziada de um sentido, é sempre uma técnica aliada e a técnica que é comprometida com uma ideia. E aquela que mais me agrada do ponto de vista conceptual e que acompanha sempre o trompe-l'œil é que a representação, a dúvida que nós temos perante a pintura representada em trompe-l'œil, a dificuldade que nós temos, ou pelo menos a dúvida que ela nos estabelece em relação à realidade, faz-nos questionar a própria realidade. Sim, esse é o princípio fundamental do teu trabalho. Ele exige de nós a reflexão sobre essa questão fundamental, que é até que ponto é que a ilusão e a realidade se confundem ou contribuem para precisamente trocarem posições, e esse é o jogo que o Adlib também, é de algum modo a introdução desses vetores de jogo e de troca de personalidades, digamos assim, entre a ilusão e a sua representação. A ilusão da representação e o objeto representado. Sim, e a própria realidade não é fruto de uma construção ilusória nossa. Isso acho que é aquilo que mais me interessa. Daí a referência ao barroco. Sim. A referência ao barroco, ao período barroco, é muito forte no teu trabalho, apesar de ser absolutamente contemporâneo. Mas seja no barroco, por vezes, até nos teus projetos artísticos, o barroco também está presente por uma ótica de preenchimento também. Muitas vezes é um trabalho que também, desse ponto de vista, nós podemos invocar a questão do barroco, que é da presença, de ser forte, o horror ao vazio. Do horror ao vazio. Nós vivemos numa época neobarroca, absolutamente. A ideia da velocidade e da intensidade e da repetição das imagens. Eu só quero dizer que, do ponto de vista da questão mimética, não há um mimetismo literal, como estavam a dizer. Há, de facto, aqui uma síntese daquilo que é a experiência de passar na rua. E eu, sendo de Vila Franca e conhecendo muito bem as ruas, de facto, o resultado deste trabalho só poderia ser para esta rua, de facto. E essa leitura foi muito bem feita, mas mesmo para quem não vive a rua dessa maneira, pronto, eu estou a falar do ponto de vista até do crescimento no centro histórico e do romper desta rua no século XX, porque as ruas aqui não eram assim desta maneira, esta era uma rua secundária, uma artéria muito secundária, e depois isto não é um escaparate de materiais de construção nem de banalidades. É um escaparate, entre aspas, de vivências, e de vivências que podem muito bem ser efêmeras e têm o verso e o reverso disso. E isso é espetacular do ponto de vista também da ruína, da interrupção, da diferenciação dos planos. Acho que isso aqui está perfeito do ponto de vista também daquilo que é o museu onde estamos.
e porque é que se pretendia, do ponto de vista da representação do diálogo, da aproximação, o que é que isto nos traz. E revestir isto tudo, portanto, essa questão do vestimento integral das paredes, acho que foi das coisas interessantes do ponto de vista do espaço e da vivência do espaço e do tempo. Acho que há aqui é só para já eu ofereço dizer aquilo que já pensei. Sim, bom, e já que entretanto já estamos em diálogo, as outras pessoas estão também convidadas e espero que estejam à vontade para poder dizer algo sobre. E mais do que fazer um comentário sobre o trabalho do Rui, que também é sempre, mas também da vossa experiência com a proposta que aqui temos, e que neste caso estamos a dialogar sobre ela. Porque nós dialogamos na nossa cabeça, não estamos sozinhos perante uma situação destas. Nós estamos sempre em diálogo sobre as nossas convicções, aquilo que é proposto, mas depois não dialogamos com ninguém, dialogamos connosco próprios. E aqui temos a oportunidade de dialogar com o próprio artista e com o nosso convidado, que também nos ajuda a refletir sobre aquilo que temos aqui. Estava a pensar sobre a questão do Mel Barroco, por causa de estarmos absolutamente a viver uma época Mel Barroca, pelo facto de estarmos sempre perante uma ideia de incompletude, sobre estarmos sempre a sermos, por exemplo, no trabalho artístico, são sempre convocadas sobre a ideia de colagem, temas e assuntos de diferentes proveniências que são amalgamados no mesmo contexto. Estou aqui a pensar características de uma época neobarroca, não é? E que vão naturalmente ancorar à época barroca. Por causa disso, estás a dizer, nós não estamos assim tão longe do barroco, estamos absolutamente imersos no espírito barroco pelo horror ao vazio, estás a dizer. O excesso constante, seja de informação, seja de imagens, seja de ruído, seja de tudo e mais alguma coisa. A sensação acima da razão, não é? Exatamente. A sensação acima a emoção acima do refriamento, não é? Da racionalidade. Eu gostava de acrescentar assim, algumas achas e vamos conversar, não é? Espero que já estamos a iniciar a conversa, mas eu gostava ainda de pensar outras camadas que vocês já foram apontando, que é a dimensão política desta exposição. Isto parece ser só um catálogo de revestimentos, é um olhar muito imediato, e nós portugueses temos muito esse olhar do rei vai nu, não é? Temos um gozo enorme em dizer que isto não é nada. E havia tanto para dizer sobre um catálogo. E havia muito para dizer sobre um catálogo, claro. Toda a dimensão política do catálogo de revestimentos. Nós temos assim uma espécie de gozo primitivo de desfazer os ídolos, não é? Ou de desfazer as representações que vão além do primeiro grau, ou que também desde o nosso primeirismo, não é? Cultural, porque tudo é representação, tudo vive de um segundo grau, de um terceiro grau, e é isso que chamamos cultura, não é? É que as coisas não valem por si só, valem porque são reinterpretações, continuação de uma herança, atualizações, qualquer coisa muito mais antigo. Nós somos educados para perceber essa mecânica, se não a acompanharmos, estamos sempre a fazer tábua rasa e a ser ingratos em relação ao que é uma memória coletiva que vai sendo sempre reelaborada. Portanto, claro que aqui temos segundo grau e terceiro grau, e ao ouvir-vos, por exemplo, penso que, para além do Rui ser um virtuoso, há aqui qualquer coisa que me interessa, pelo pouco que conheço do Rui como pessoa, e é uma relação recente a nossa, estou a conhecer-te como pessoa, mas sinto que, por educação, por percurso de vida, etc., há qualquer coisa no Rui também que assume o papel do artista como um homo faber, alguém que tem que trabalhar como operário, 8 horas por dia. Ou há uma espécie de missão que ele se impõe, que é um ethos, uma ética, que é também de classe social, é também de origem social, é também uma espécie de autoexigência que ele se impõe e que Marcel Duchamp não se impunha. E isso também é político, e o Rui traz esse património, essa consciência que o trabalho tem que ser cumprido, o trabalho é todo igual se for feito com brio e com autoexigência. Eu acho que esta é uma camada que está no trabalho do Rui e que não pode ser ignorada. Poderás falar disso a seguir,
Mas a mim interessa nessa camada de onde é que o artista vem, qual foi o itinerário do artista, como é que isso forjou, moldou uma sensibilidade, uma visão do mundo e como é que isso está presente numa concepção também do próprio processo artístico. Depois vocês falaram da narrativa, muito interessante o que tu disseste, as narrativas, não é? Não estamos diante de uma concepção de pintura renascentista, da janela aberta sobre o mundo, mas é uma porta fechada na cara, não é? É uma parede cega, uma parede muda, não há janelas aqui, não é? Não há uma única janela, não há uma única abertura. É precisamente uma consciência do Rui de cortar com a tradição da ilusão de ótica em profundidade de campo da perspectiva e da tradição renascentista. Mas eu gostava também de pensarmos, até porque vocês citam isso na vossa conversa, neste catálogo, uma bela conversa e um debate longo, que me deu prazer ler, vocês citam, por exemplo, a relação entre o que aqui tu fizeste nesta escala, em Vila Franca de Xira, e o que fizeste no Museu de Niterói, no Rio de Janeiro, ou na região do Rio de Janeiro. E no futuro, eu espero que haja curadores e intelectuais a trabalharem este espelhamento de como é que tu criaste duas exposições em contextos geográficos, culturais e de escala arquitetónica tão diversos e que, no fundo, são a continuação um do outro. Não é? Já estou a ver se dá um bocadinho sobre isso. E para terminar, também, ao nível político, tudo isto nos convoca para o território doméstico. E nós sabemos que a Domus, o doméstico, se é o fogo e o lugar do primeiro conforto, do que nos dá uma base de saúde, é também a redução ao mínimo da vida. E aí nós sabemos que um povo precário, uma sociedade pobre, é aquela que reduz os seus cidadãos ao mínimo, e o mínimo é o doméstico. Portanto, e aqui nós estamos em superfícies que remetem todas elas para pavimentos, para revestimentos da ordem do doméstico, e não para a ordem do público ou de outra escala de cidadania. Isto é o que estava a dizer. Deixa-me só pegar aí nessa tua última ideia. Ainda que na expressão pictórica concreta acaba por ser essa uma das linhas de interpretação fortes, mas a sua aplicação no espaço e o facto de considerar inevitavelmente que isso torna perceptível para quem visita a exposição. A exposição não é uma visita de objetos artísticos, é uma experiência de arquitetura que remete para o seu exterior, para o exterior da arquitetura aqui. Sempre na relação entre a prática pictórica, que aqui cumpre uma dimensão arquitetónica, não é pintura pela pintura, é pintura na arquitetura, que promove a experiência do corpo e dos sentidos vários. E por isso é que ele acaba por convocar a outra dimensão da janela. Como falei da narrativa, ela não está ali, mas está aqui. E a janela aqui já não é uma em profundidade, no sentido da profundidade de campo e da ilusão da perspectiva, seja linear, atmosférica, não é representação, mas é isto que parece aquela representação que levamos na cara, depois é um objeto, representa um objeto em concreto e não representa a narrativa. Mas é-nos devolvida uma hipótese narrativa com aquilo que acontece enquanto happening, enquanto qualquer coisa. Seja a passagem das pessoas, seja o reconhecimento de que o artista não pegou nestes assuntos e nesta tematização sem uma relação com aquilo. Embora isto não seja, vamos dizer, isso é o primeiro impacto. Sim, é o primeiro impacto, mas ele é determinante para toda a experiência. Depois pode ir para outras camadas, obviamente, de interpretação sobre a dimensão política, seja da Domus, seja, por exemplo, do trabalho. Por exemplo, até no sentido do catálogo, o catálogo de materiais remete para o trabalho, porque a seguir tens ali a fazer, mais ou menos, uma fala que é uma relação que está aqui presente até, seja em metonímia, seja como metáfora, mas está aqui presente porque nós percebemos que isto é um acumular de referências em ruína, em referências a qualquer outra coisa. Mas depois também não ficamos muito distantes de perceber que aquilo que está perante nós também é um refazer de muitos seres humanos que fizeram já aqui coisas e que ao mesmo tempo tem um aspecto também de ruína. Portanto, essa confirmação é uma confirmação que projeta a experiência pictórica que tu apresentas na sua confirmação arquitetónica, que é a tal instalação. E
E houve pessoas que me disseram também que perguntaram isso. Então, mas se eu quisesse comprar aqui um pedaço deste, eu venderia. Por exemplo, este tipo de pergunta. Pode parecer, isso é muito literal, pois, mas é que por trás disto estão muitas outras coisas e que nos levam a pensar várias coisas. E eu disse, isso só falando com o artista, mas da minha perspectiva, enquanto curador relacionado com este projeto, para mim prevalece a ideia de que isto não tem sobrevivência para lá do momento expositivo. O que não quer dizer que o artista não reconfigure materialmente algumas das coisas que aqui estão para outras instalações, mas que, a não ser que eventualmente, por exemplo, um colecionador quisesse, como aconteceu, por exemplo, sei lá, este Marco Rothko e coisas assim do género, artistas como esses que se comprou a exposição, digamos assim, e depois, mesmo que ela tenha um efeito qualquer, seria sempre muito parcial e que não cumpriria o fundamental que aqui está, que é a relação com o exterior. Porque mesmo que alguém comprasse o que está aqui, mesmo que depois fosse definir uma galeria só para expor isto, faltava aqui a parte essencial do diálogo. Não é? Portanto, eu disse à pessoa, não me parece que possa haver essa relação. E também não me parece que houvesse assim um entusiasmo concreto de comprar. Era apenas um exercício retórico de perceber se isto tem sobrevivência para o lado do momento em que está aqui. E se o artista não tem sobrevivência? Claro, para além disso. Que também é uma coisa entre o prosaico, mas fundamental ao mesmo tempo. Exatamente, claro. Todos os artistas vivem aquilo que fazem e o trabalho que produzem. Isso é uma preocupação genuína do visitante. Estava aqui a pensar, enfim, a dimensão política. Antes disso falaste de uma coisa que era a questão do trabalho, da autonomia. Sem dúvida, sou eu que faço estes trabalhos. Não trabalho com assistentes, nunca trabalhei com assistentes. Não é que eu tenha alguma coisa contra assistentes. E às vezes até penso assim, mas eu não tenho assistente que me ajudava agora aqui a fazer umas coisas. É só porque não são pinturas em que eu antecipo o resultado. Pode parecer um paradoxo, estarmos perante representações miméticas, mas na verdade, quando eu começo, eu não sei muito bem se aquilo vai correr bem. É isso. E há várias fases do processo de trabalho nas quais acontecem acidentes. Porque, para já, eu não sigo procedimentos, às vezes até me esqueço. Agora dava-me jeito de lembrar como é que eu tinha feito determinada coisa, agora dava-me jeito de relembrar. E, portanto, durante o processo de feitura, exceto estes que são a óleo sobre madeira, mais simples, mas outros que têm resina ou que usam materiais mais, entre aspas, imprevisíveis no campo da pintura, há sempre lugar a uma grande improvisação e também ao acidente. E esses acidentes, na verdade, eles só são acidentes quando não são incorporados no trabalho. E eu provoco muitas vezes coisas, que depois aproveito ou não, sempre no sentido de, embora eu não me considere um virtuoso, como vocês estavam a dizer, eu fico no quanto basta. Quando funciona, pago. E isso esse estado do suficiente, para mim, é lá está, é o suficiente prático. Não entrar na dimensão da técnica. Sim. Porque eu não sinto que tenha uma capacidade técnica que me permita fazer representações hiperrealistas. Na verdade, nem me interessa um trabalho de caráter hiperrealista. Nunca me interessou, felizmente, porque senão era uma grande frustração eu perceber que não tinha a capacidade para o fazer. E isto porque, inclusivamente, há um ou outro colega meu, artista, que diz assim: Rui, quando tu fazes representações que nem sequer nós conseguimos perceber se é uma pintura ou não, parece que funciona ao contrário do próprio trabalho de pintura. Isso é uma coisa curiosa, não é? Que é quando a representação está de tal maneira feita que mesmo que nós digamos que já aconteceu em visitas guiadas, pronto, nesta pintura assim, mas isso não é uma pintura. e nesse momento em que há a diferença entre estarmos imersos
numa simulação ou num simulacro. E quando a técnica já nos põe do lado do simulacro, em vez do lado da simulação, não é? Quando já estamos imersos e nem percebemos que estamos imersos numa coisa que nem sequer é real, paradoxalmente funciona contra a ideia de geometria por si. Já tiveste vários projetos, lembrar-te de trabalho com Madrid, em que esse exercício assumiu o simulacro de uma forma muito concreta e que muita gente ficava baralhada relativamente àquilo que estava ali. Porque a simulação dos objetos era de tal forma que promovia essa confusão. Não é? Promovia essa confusão, e estou-me a lembrar de uma vigilante de sala que, de uma maneira muito astuta, e perante uma visitante que me dizia: tem que me dizer onde é que estão as obras porque eu não as vejo. E ela dizia assim: põe a mão aqui. Né? E havia duas obras que estavam no chão e mimavam os ladrilhos. E ela dizia: põe a mão aqui. Está frio, não é? Agora põe a mão na pintura. Já não está frio. É aqui que está a pintura. Ou seja, o reconhecimento não é visual, é tátil. Sim. Isso é curioso, porque a questão de temperatura. Porque a pintura, supostamente... Isso é o oposto quase da pintura, não é? A pintura tem tendência para ser reconhecida em termos visuais, ótimos. E aqui ela só era reconhecida por essa pessoa em função da temperatura. Se calhar, para vocês perceberem, basicamente a tabacaleira onde eu expus é um espaço com imensas pré-existências, não é um espaço branquinho, limpinho como este. E eu fiz uma série de pinturas que se camuflavam no espaço de exposição. Elas literalmente camuflavam-se. E depois, com o jogo da própria iluminação, uma iluminação baixa, enfim, tudo contribuía para uma imensa confusão, ainda mais alimentado por uma primeira pintura, que era uma pintura informativa, mas que era uma pintura que dizia quantas obras estavam em exposição e que uma se mostrava e a outra E se... mais uma vez percebeu o jogo da descoberta, do reconhecimento ou da sua ausência, da sua dificuldade. Dos concertos. Porque ele anunciava: estão aqui X pinturas, não é? E as pessoas diziam: se estão aqui, eu tenho que descobrir. Mas aquele jogo da descoberta também. Mas primeiro que só descobri 3. Sim, mas outros descobriram 50 e tal, não é? Portanto, temos quem não descobre e quem descobre mais. Pois é, e conseguiam ir mais longe. E eu achei absolutamente. Foi muito gratificante quando contaram e dizer assim: eu vi 52, não é? E acho que eram 33 que estavam na exposição, porque alguém viu 52. E de facto, esse é o exercício que eu fiz como artista naquele espaço de exposição. E de repente o exercício migrou para o visitante, como estamos também a falar aqui. E isso posso-vos garantir que é uma experiência muito gratificante. Perceber que nós, quando trabalhamos para um público ideal, sabemos que se calhar ele não é ideal e que ele existe mesmo. Muito bem. Não sei se tem algum comentário mais a fazer, alguma observação, ou alguma pergunta que queiram fazer ao artista. Este momento para fazer. Bom, então se não tem, acho que a nossa conversa poderia prolongar-se. Aliás, uma das características de nos pormos a recorrer à linguagem, ao verbo, à palavra e à significação dos conceitos é precisamente poder abrir uma porta que não se fecha e ser interminável. E daí que, não sei se o João quer dizer ainda mais alguma coisa, se tem alguma observação a fazer, ou se quer desafiar a mais alguma ideia. Eu não falei da dimensão política de propósito. Acho que é uma marca de formação, este pudor do Rui em assumir a dimensão política do que faz. Ela é evidente. Ser política não é ser ideológica, ser política não é erguer nenhuma bandeira, nem nenhuma cartilha, é tocar em cordas sensíveis do estado em comum, da ideia de cidade, e isso está em todo o trabalho do Rui. Eu acho que é muito interessante tu seres autovigilante em relação ao teu dom de pintar com tanta, ou com uma, não é tanta, mas é uma relativa facilidade, ou uma capacidade na ordem mimética, ao mesmo tempo não quereres o exibicionismo técnico e vital,
estás neste limbo entre simulacro e simulação, que fomos falando, mas ao mesmo tempo há uma dimensão de fazer arte como um trabalho de uma certa temporalidade, de um certo investimento, quase monástico, de uma dedicação que é evidente e ao mesmo tempo trazeres inquietações que são da tua ordem pessoal, tenho a certeza, e aí também há um corredor, sabe-se muito pouco de ti vendo a tua obra, e ao mesmo tempo percebemos que há inquietações e que há desconfortos que estão lá. E espero no futuro que todas essas camadas mais latentes possam emergir com mais liberdade e que façam-se o teu caminho, surpreendendo-nos, porque essa também é a missão do artista, é que se surpreenda a si próprio e que se nos surpreenda como espectadores. Não tenho mais nada a dizer. Queres fazer? Aceito o desafio. E vamos esperar para acompanhar outros projetos, confirmando primeiro agradecendo o João Sousa Cardoso ter vindo até ao Museu do Neorrealismo para falarmos um pouco, conversarmos um pouco sobre o trabalho do Rui Macedo, agradecer também ao Rui Macedo, uma vez mais, o trabalho e a proposta artística que nos colocou e que tem sido um desafio, no fundo, pôr em diálogo com as pessoas que nos visitam e que vão fazendo comentários, isso é fundamental, os comentários repercutem a experiência, ou de algum modo podem dar-nos essa dimensão da experiência, mesmo que depois seja verbalizada. Porque há aqui muitos aspectos que são sempre indizíveis, são sempre difíceis de pôr em palavras. E eu também respeito muito, atenção, apesar de ser um palavroso, mas respeito muito as pessoas que têm experiência da arte sem necessitarem de estar a pôr por palavras. Portanto, há aqui dimensões que são, e nós temos que respeitar todo o tipo de experiência, seja aquela que necessita de falar sobre ela, seja aquela que dispensa em absoluto, ou quase em absoluto, essa verbalização. Mas quero agradecer-vos também e agradecer a presença do público, que esta nossa conversa foi muito, muito interessante e que também só revela que é próprio porque ela é motivada pela obra do Rui Macedo, que é a perspectiva que o Rui Macedo introduz na lógica do seu trabalho, é uma perspectiva de grande reflexão sobre a ancestralidade da pintura, a ancestralidade da prática artística, mas também a sua condição contemporânea, e esse é o vetor fundamental que une um bocadinho, faz a cola de toda esta proposta, que ele é um grande pintor contemporâneo. Não é fácil dizer isto hoje em dia, não é? Um bocadinho por aqui, que é, não é fácil ser-se um grande pintor na nossa contemporaneidade, porque exige uma série de coisas para não ser apenas a repercussão ou a repetição, a réplica de modelos que estão atrás e que pouca eficácia, pouca comunicação têm no nosso tempo. No caso do Rui Macedo, e isso é também muito agradável enquanto curador, que convidou o Rui Macedo para este exercício, confirmar que o seu trabalho é um trabalho em curso, que está sempre a introduzir novidades e surpresas, como o João disse, que são fundamentais para nós nos sentirmos a experimentar algo concreto com aquilo que se diz que é arte contemporânea. Muito obrigado.